Muito bem, meus irmãos, vamos continuar na nossa caminhada em Hebreus, capítulo 6. Esta carta, que é uma carta do melhor, o melhor sumo sacerdócio, o melhor sacrifício. O que há de melhor, essa carta expõe com muita objetividade. E domingo passado nós estivemos aqui olhando o capítulo 6 e uma das questões que foram levantadas é que esse é o capítulo mais difícil da carta e talvez um dos mais difíceis da Bíblia, porque tem muita gente que pensa diferente. Mas nós vamos continuar aqui e hoje nós lemos os versículos de 4, Hebreus 6, de 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Pai querido, dá-nos a graça de falar o que a Tua palavra está falando. Que não seja a nossa própria interpretação, mas que a nossa interpretação coincida com aquilo que Tu disseste, para que haja glória para o Teu nome, edificação para a Tua igreja, salvação para aqueles que o Senhor tem projetado para tal, e que haja muita alegria nos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos andar num terreno pedregoso, sujeito a tropeço. Mas vamos andar numa perspectiva bem pastoral, não tanto teológica, com aqueles rebuscamentos próprios da teologia. Esse texto tem trazido muitos embates. Ele não é fácil de interpretar. Eu vou ler outra vez. É impossível. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim. É impossível outra vez
renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Há muita gente nesse mundo que acredita em Deus. Muita gente. Mas não crê em Jesus Cristo. Acreditar e crer não são as mesmas palavras, não são sinônimos perfeitos. Eu sei, a gente usa corriqueiramente acreditar e crer como sendo sinônimos. Mas acreditar significa dar crédito a. Em razão lógica do entendimento, a gente chega a acreditar. Agora, crer é confiar. Confiar é diferente de acreditar. Eu conto sempre a história do avô da minha esposa, que era um pastor bastante culto, preparado. E uma vez eu conversava com ele se ele não... Por que ele não viajava de avião? E ele me deu uma aula sobre crer e acreditar. Eu digo, o senhor não crê que o avião é um transporte seguro? Ele disse, eu acredito. Mas eu não creio. Eu disse, mas pastor Charles, o que é isso? Ele disse, não, eu vejo o avião voar, eu vejo que ele chega lá, eu sei da segurança do avião, mas eu não confio a ele, eu não me confio a ele, eu não entro num avião. E foi ali que me abriu a mente. Eu acredito, é lógico, mas eu não entro num avião, eu não creio nele. Eu não confio nele. Aquele humorista Costinha, muito interessante, fazia de humor, ele tinha ele não viajava de avião, mas a empresa estava fazendo na Bahia e disse, não, você tem que ir, nós já estamos com todo o programa, e puseram ele num avião no Rio de Janeiro. E quando o avião começou taxiando para pegar a pista, ele começou a gritar e o povo a rir, porque ele era muito engraçado. E rindo, e ele apavorado. E tiveram que parar o avião, porque o homem estava morrendo. Ele acreditava, mas não cria. Crer em Deus é mais ou menos palatável. Ou melhor, acreditar em Deus é mais ou menos palatável. Até a Bíblia chega a dizer que só o nécio pode dizer não há Deus. Porque as evidências da criação estão aí. Nécio é estúpido, é mentecapto, é sem cabeça, é descabeçado. Só o sujeito desse jeito pode dizer que esse universo é fruto de uma explosão sem inteligência. Deus é mais ou menos palatável, agora Jesus Cristo não. Um Deus encarnado, um Deus que vai para a cruz, só um milagre pode fazer alguém confiar nele. Nós vimos domingo passado que a fé em Deus faz parte dos rudimentos do cristianismo. Nós vimos
5 elementos, de 1 a 3, que apresentam, um deles é a fé em Deus e o arrependimento de obras mortas. Isso faz parte do judaísmo, que é, de certo modo, o fundamento da fé cristã, é o alicerce. Mas essas coisas, elas foram sombra e elas passaram. Hoje nós temos uma outra realidade. Aliás, o casal está aqui, domingo depois do culto. Eles vêm de uma congregação com ênfase judaicas e eles estão frequentando aqui a nossa igreja. E depois do culto, eles me disseram, principalmente ela que disse que a mãe dela disse: filha, vocês estão lá na Igreja Batista idolatrando Cristo. Vocês estão idolatrando Cristo. Porque para ela é Deus. Cristo, ele é menoscabado. Vou procurar no português depois. Fazemos menos caso dele. Ele não é essa coisa toda. E é aqui que entra o problema. Muitas pessoas até professam Cristo, mas não confessam Cristo. Professar é uma proclamação, é um ditar, é um dizer. Confessar é assumir o que Deus disse como verdade e confiar nisto. É diferente. São duas coisas bem diferentes. Eles são até sinceros. Conheço muita gente sincera que entrou na igreja, que professa Jesus Cristo, mas que nunca nasceram de novo. Estão aí por longo tempo. Eu digo isso a partir de mim. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, fui educado na igreja, mas eu não nasci de novo, senão aos 30 anos de idade, quando já era pastor aqui nessa igreja. Porque é a cultura, é a religiosidade. Tem muitas coisas de cristão autêntico, só não tem Cristo, como a sua vida. Paulo, como um religioso, ele disse: quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Mas este homem, irrepreensível quanto à justiça da lei, ele chegou a dizer: olha, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E ele põe as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o supremo alvo, que é a da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, você pode ter uma pessoa muito sincera e bastante atenta às coisas espirituais, mas é uma cultura, não é uma experiência de fé. Essa é uma grande celeuma que nós temos nesse texto entre a graça plena e uma graça subvencionada. Uma graça que precisa de ajuda, precisa de muleta. Entre o antropocentrismo e o cristocentrismo, entre o que o homem faz para
merecer e aquilo que Cristo fez ao demérito, aquele que não merece coisa alguma. E é nesse ponto que nós encontramos o problema aqui. Porque eu não creio que o texto esteja falando de perda de salvação, mas sim de apostasia. E o que é apostasia? É você ser mal convertido e voltar para o seu ponto de partida. Vamos ver como é que Pedro, o apóstolo Pedro, diz isto na sua segunda epístola, capítulo 2, os versos de 20 e 22. Ele vai falar sobre isto, 2 Pedro 2, 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que aconteceu com a porca? Ela foi só lavada. Puseram um perfume, tem hoje até porco pet. Eu já vi porco na coleira pet, todo perfumado, todo... Mas ele fica bem, fica bonitinho. Mas solta ele. Para onde ele vai? Vai para onde ele gosta. Então, isso acontece com o mal evangelizado, o mal convertido. Agostinho diz assim, Santo Agostinho: dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades. Olha só. E quem disse isso aqui era uma porca, um porco, um sórdido, um prostituto de marca maior, que foi Agostinho. Ele chegou a dizer de ter tido 16 relações sexuais com mulheres diferentes numa noite. A potência era demais. E não tinha Viagra. E quando esse homem creu no Senhor Jesus Cristo, e a sua amante principal o procurou por 3 dias e não o achava. Quando o achou: Agostinho, onde tu estavas? Faz 3 dias que eu te procuro, onde tu estavas? Ele disse: Agostinho não está mais. Cristo vive em mim. É simples assim. Agora, o sujeito vem para a igreja, toma um banho de perfumaria cristã, passa por uma boutique religiosa de usos e costumes,
Aí fica agindo como tal. Mas a sua natureza não é esta. A sua natureza é uma natureza de ímpio. Apostasia é o retorno a uma aparente experiência de fé ao seu ponto de partida. É consequência de uma cristianização periférica, preguiçosa e relaxada do crente. Dizer que nós somos de Cristo quando vivemos uma vida ímpia, isso não condiz com a salvação. Realmente que a salvação tem descanso, mas ela também tem ação. Tem convicção, mas ela também tem expectativa. A certeza da salvação precisa ser acompanhada pela perseverança dos santos. Se eu sou santo, se eu fui salvo, eu tenho que crescer em santificação. Eu tenho que crescer em pureza. E o santo vai até o fim. Se não foi até o fim, é porque não é. E aí pode apostatar. E pode cair no retorno. A certeza da salvação é algo que me traz muito descanso. Eu sou filho de meu pai. Eu tenho a genética de meu pai. Qualquer um da minha família sabe que eu sou filho de meu pai. Eu não só sou filho da minha mãe. Porque tem gente que só é filho da mãe. Não é filho do pai. Por isso que os judeus sempre dão, como povo judeu, só é o filho da mãe. E eu já assisti isso numa cidade, lá em São Paulo, numa casa de um judeu. Quando estavam conversando, a senhora, a mãe dele, que era judia, disse: os filhos das minhas filhas são meus netos. Os filhos dos meus filhos eu não sei. E aquilo causou um mal-estar. E ela disse: pode crer, minha mãe, que os meus são seus netos. Mas se você é filho de Deus, você tem que ter o DNA de Deus. Se você não tem o DNA de Deus, você não é filho de Deus. E Deus, Ele nunca rasgou a certidão de nascimento de nenhum filho. Quem é filho eternamente. A salvação é tão bem projetada, tão bem harmonizada, que Deus pode ter misericórdia dos pobres pecadores e estar em paz com eles, sem nenhum prejuízo de sua verdade e justiça, porque Ele fez uma obra perfeita, que salva perfeitamente todos os que por Cristo se chegam a Deus, porque Cristo vive para interceder por eles. A salvação de Deus teve início na eternidade antes da criação. Passa pela história do pecador na cruz e ressurreição juntamente com Cristo e vai até a glorificação na eternidade. Quando ele começa a boa obra, ele termina essa obra que ele começou. O plano de Deus para a salvação não é uma decisão para remediar uma situação. Ela antecede a obra da criação. Deus nos salvou na eternidade. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5, ele diz uma verdade maravilhosa, Efésios 1, 3 a 5, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como o quê? Nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando começou? Lá atrás. E quando é que vai acabar? Quando nós chegarmos. Não vai acabar. Não vai acabar, porque ela é eterna. Então, eu não acredito que nós estejamos aqui tratando de alguma coisa provisória, com tempo de validade. Mesmo porque o meu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Opa! 2. 3. 4, 5, aí já tem uma plateia daqueles que tiveram seus nomes escritos antes da fundação do mundo. E não será apagado. Nevermore. O Pilatos, quando mandou escrever aquele nome lá na cruz, Jesus, o Rei dos Reis, ele disse, não, tira isso aí. Ele disse assim, o que eu escrevi, escrito está. Se o Pilatos, que era um nécio, um vendedor de sentença, igual a alguma gente que temos no Brasil, um vendedor de sentença disse, o que eu escrevi, escrito está, o meu Deus vai dar uma salvação bichuruca que vai ser tomada depois? Não acredito. Não acredito nisso. Olha, veja bem o que Jesus, meu Salvador, que por ele fui registrado no céu. Ele diz em João capítulo 10, versos 28 a 30. Evangelho de João 10, 28 a 30. Presta atenção no que está escrito. Eu lhes dou a vida eterna. Ele está falando com as ovelhas dele. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E ele arremata. E eu e o Pai somos um. É tão precioso isso aqui, gente. A razão pela qual nenhum cristão pode ser arrebatado da mão do Pai é que foi o próprio Pai quem colocou ali. Então não dá para tirar. E ele não colocou ali ontem, ele colocou aqui antes da fundação do mundo. Eu não estou entendendo que esse texto esteja falando de perda de salvação, mas de apostasia. Esse texto, eu vou dar uma definição de Crusoe. Timothy Crusoe, ele diz o seguinte, apostasia é uma perversão que conduz ao mal depois de uma aparente conversão. Você olha, parece que converteu, mas não é conversão. Vamos olhar aqui, no versículo 4. Foram iluminados. Foram iluminados. Eles ouviram o evangelho da graça. Eles não estavam em trevas quanto ao caminho da salvação.
Pergunto, Judas, ele foi iluminado ou não? Foi. Mas ele nasceu de novo ou não? Não. Você pode ser iluminado. Você pode dizer N versículos de cor, salmos e salmos de cor, ter aquele conhecimento, mas você morreu e ressuscitou com Cristo? Se não fez isso, não tem nada. É uma pessoa que foi iluminada. Eles provaram o dom celestial. O Senhor Jesus é o dom celestial. Provaram, mas nunca o receberam como um ato definitivo de fé. Nunca creram. Acreditaram, mas não creram. Eles provaram, eles saborearam. Às vezes a gente saboreia uma coisa e não come. Acontece com você? Aconteceu com Jesus. Jesus lá na cruz, ele disse, eu estou com sede. Aí puseram um vinagre tirado da lugar escuso, com aquele ensopo, e deram para ele beber, ele provou e não quis. Gente, é o mesmo verbo, viu? Você pode provar. Pode provar do dom celestial. Os 10 leprosos. Provaram, mas só um voltou. Você pode provar. Pode ter uma experiência maravilhosa. E eu posso dizer que aqueles homens que foram curados no tempo de Jesus, muita gente provou do dom celestial. Mas não nasceram de novo. Quantos nasceram de novo no tempo que Jesus esteve aqui na terra? Ousem contar. Eu tenho a conta. Como é que você tem a conta? Você não estava lá e não tinha Ibope? Como é que, se tivesse Ibope não se sabia. Mas sabe quantos foram? Todos a quem ele apareceu depois da ressurreição. Ele disse assim, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu sei que todos aqueles que no tempo de Jesus creram em Jesus, nasceram de novo pela obra de Jesus, esses viram Jesus, ele apareceu a eles. E a conta lá que Paulo conta é mais de 500, dá aos 600. Os que viram Jesus. Mas outros tantos provaram do dom celestial. Muita gente foi curada, muita gente, o espírito do demônio saiu deles. Mas não tiveram uma vida espiritual, não tiveram a vida que vem da tumba. A fé cristã implica não em provar, implica em comer. Em João capítulo 6, versículo 54, Evangelho de João 6, 54, Jesus diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. É uma metáfora? Sem dúvida. Não se está tratando aqui de antropofagia, mas está tratando aqui de teofagia, de comer o Deus que se encarnou, é alimentar-se dele,
Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tem gente que prova, mas não come. Tem gente que acredita, mas não crê. Tem gente que tem bom comportamento, mas não tem a vida. Eles provaram a boa palavra de Deus. Eles ouviram o evangelho pregado. Ficaram comovidos e atraídos por ele. Eram como a semente que caía no terreno pedregoso. Você se lembra aquele terreno pedregoso de Mateus capítulo 13, versículo 20? Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. E o verso 21 diz, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em chegando a angústia e a perseguição, por causa da palavra logo se escandalizam. Eles estavam lá, eles provaram. Mas não tem vida espiritual. Eles provaram dos poderes do mundo vindouro, provaram. Os milagres, eu acabei de citar aqui alguns milagres, né? A era vindoura para mim aqui, a era milenar, a era vindoura de paz e prosperidade. E quando muitos milagres que aconteceram no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, essas pessoas provaram desses milagres. Milagres que acompanharam a pregação do evangelho nos primeiros dias da igreja e que foram antecipação dos sinais maravilhosos que se realizarão no reino de Cristo. Essas pessoas haviam testemunhado esses milagres do primeiro século. Na verdade, poderiam ter participado deles. Comido peixe, visto Jesus andando sobre as águas, mas não nasceram de novo. Não tiveram a experiência do novo nascimento. Jesus até disse assim, vocês me procuram, não porque vocês viram os sinais, mas porque comeram dos pães e se fartaram. Vocês não estão atrás de mim, vocês estão atrás das bênçãos. Isso muito acontece. Mas o verso 6 diz, e eles caíram, depois de desfrutarem de privilégios que acabamos de enumerar. É impossível renová-los novamente ao arrependimento. Esse é o ponto mais difícil. O escritor levanta uma conjectura aqui. Na verdade, ele não está fazendo uma afirmação, mas e caírem. Eu sei que algumas traduções dizem e caíram. Mas eu sei que é uma conjectura por causa do capítulo 7 e do capítulo 6 mais adiante. Porque aquele que está em Cristo não pode sair das mãos de Cristo. Não pode. E não pode voltar para trás. A salvação é um dom. E os dons de Deus são irrevogáveis. São sem arrependimento. Não tem jeito. Eles chegaram ao lugar onde as luzes se apagam no caminho para o inferno. Não sabem para onde voltar. Eles não chegam a arrependimento. O apóstata, a culpa do apóstata é enorme. E eles não conseguem ter a consciência para voltar ao Senhor. Crucificaram outra vez o crucificado, ou renegaram os efeitos eternos da crucificação. Deixaram de lado. Não querem saber desse assunto.
Isso fica no desprezo deliberado e malicioso que eles têm por Cristo. E não apenas um desrespeito descuidado por Ele. Eles estão definidos. Não creem porque não querem crer. Eu fui atender um chamado no hospital evangélico uma vez de um homem que a família me pediu para visitar. E quando eu entrei lá, ele disse: quem é o senhor? Eu disse: eu sou um amigo da sua família que me pediu. O que é que você veio fazer aqui? E eu vim aqui para falar com o senhor. Quando eu comecei a falar, ele disse assim: por favor, ponha-se para fora. Eu quero ir para o inferno. Eu decidi ir para o inferno. Eu não quero escutar religião. Pode portar para fora. Eu digo: boa viagem. O que eu posso dizer para uma pessoa dessa? Essa é uma decisão de um apóstata. Um filho de Deus não faz isso. Ele pode ter caído, ele pode ter decepções, ele pode ter fracasso, mas ele vai ser levantado. Indica traição positiva. Uma união de forças contra Jesus e ridicularização da sua pessoa e da sua obra. Esse é um contumaz. E quanto mais você fala com ele, quanto mais ele fica duro. Não tem jeito, não tem retorno. É o tipo de arrependimento das obras mortas que ele teve antes. O desgosto do remorso. O arcebispo de Paris, François Fenelon, do século XVII, ele disse o seguinte: nosso orgulho sente desgosto por nossas falhas. E muitas vezes confundimos esse desgosto com o verdadeiro arrependimento. É o tipo de arrependimento que os olhos podem estar rasos d'água e o coração empedernido. O damasco pode estar macio por fora, mas por dentro tem uma semente dura. Esaú foi um desses, que até teve choro, mas não encontrou lugar de arrependimento. O verdadeiro arrependimento é o arrependimento da autoconfiança e não simplesmente dos atos que nós praticamos. O maior problema meu e seu é a autoconfiança. Chá comigo. Eu me basto. Esse é o grande problema do ser humano. A autoconfiança nos leva a uma atitude de autonomia, de autodeterminação, de independência de Deus. Quando a pessoa chega nesse ponto, não tem retorno. Não tem retorno. Parenta de pai e mãe. Por estes, João diz, não ore por eles. É o pecado de morte. É aqueles que estavam no nosso meio, que João fala a respeito dos gnósticos. Eles saíram de nós, mas eles não eram de nós. E você nem pode orar por eles. Hoje na classe aqui de novos membros, um irmão levantou essa questão, que ele estava orando por alguém e o Espírito mandou ele esbarrar a oração. Disse, este não. Ele está entregue. Você tem a tendência de querer, como é que eu vou dizer isso? Ter essa humanização da circunstância. Mas ele não tem retorno.
porque ele não crê no Senhor Jesus Cristo. A definição bíblica de fé não é acreditar em Deus, é crer em Jesus. Quando o carcereiro de Filipos estava para fazer o araquiri dele lá e acabar com a vida, Paulo disse, não faças isso. E ele fica assustado, ele disse, o que eu devo fazer? Ele disse, crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Crê. É a salvação. Alguém me diz, mas é só isso? Eu digo, vai embora, criatura. Você não sabe de nada. É só isso? Você acha que isso é pouco? Fazer um defunto ficar vivo? Fazer um morto espiritual crer? É só isso? Não existe maior poder do que o poder da salvação. Deus, para criar o universo, ele fez assim, haja, e havia. Com o poder da sua boca. Mas para salvar você, Leninha, e a mim, Leninha, ele não disse haja. Olha, tem gente que aí na fila. Ele teve que assumir a nossa causa, ele teve que nos incluir na sua morte, ele teve que morrer a nossa morte, ele teve que fazer uma obra nos colocando juntamente com ele, porque não tinha outro jeito para na ressurreição nos dar a vida dele. Agora ele faz um serviço bem feito desse e depois perde. Que Deus michuruca é esse? Não acredito. Eu vou terminar, eu já estou com o meu tempo esgotado. Eu vou ter que terminar aqui, mas eu volto. Quando ele fala aqui nos versículos 6 e 7, ele diz, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Para mim, isso aqui é o que crê. Ele pega e faz uma paráfrase, parece uma parábola. Ele vai dizendo que é impossível, mas ele diz assim, é como a terra. A terra que produz é uma bênção. Mas depois ele diz assim, mas se produz espinhos e abrolhos, as duas pragas do pecado. Quando o homem pecou, duas desgraças surgiram, espinhos e abrolhos. É rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O crente é forever. E o apóstata é forever. Perdido para sempre. Uma pessoa infrutífera não é um cristão que falhou, mas é um falso cristão. Em outras palavras, de fato, nunca foi cristão. Se você não der fruto, você não é filho, não é nascido. Os gnósticos apontados por João estavam no meio, mas não eram. Essa é a categoria que vemos no surgimento da apostasia. Você já notou a diferença existente entre máquina e planta? A máquina pode realizar muitas obras, mas a planta produz fruto. Há muitos obreiros nas igrejas, com muitas obras, mas que apontam para pessoas que não foram regeneradas porque não têm a vida. Eles não têm a vida de Cristo, por isso não têm fruto. Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim vocês não podem fazer nada. Cuidado com obras, dê valor a fruto. O fruto é fruto de vida, as obras de mecânica. O efeito pode parecer igual, mas não são a mesma coisa. Eu sei que eu não vou ser descartado. Opa, tem mais gente aí. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o depósito da minha fé, que Ele me deu. Ele me deu a fé para eu crer nele com a fé que Ele me deu. Essa é a minha fé. Até o dia final. Não creio que o autor esteja falando de perda da salvação, mas de apostasia. Onde você está nessa história? Você está na igreja ou está em Cristo? Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação, nova criatura. E as coisas velhas passaram, e eis que tudo... Agora, porque eu estou em Cristo, eu vou também estar na igreja. Eu vou estar na igreja. Mas não é porque eu estou na igreja que eu estou em Cristo. Porque eu estou em Cristo, eu estou na igreja. Agora, alguém pode estar na igreja e não estar em Cristo. Onde você está? Pensa bem nisso. Nós vamos continuar. E o versículo 9 em diante é gostoso, né? Aí nós temos a alegria da salvação se manifestando em nós. Isso aqui eu deixo para trás, tá? Porque eu não acho que ele me descarta. Eu tenho 3 filhos, de vez em quando um desobedece, de vez em quando um faz uma coisa que eu não gosto, mas eles são meus filhos e eu jamais vou descartá-los. E muito menos netos. Aí é que não descarta mesmo, né? Agora, um Deus que salva e depois deixa o cara no meio do caminho. Esquisito, não é? É ou não é? Ele não faz isso com a gente. Ele não faz isso com a gente.